Abra sua Bíblia para Provérbios, capítulo 14, versículo 13. Provérbios 14, 13, diz assim: o riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O que esse provérbio quer dizer é que dificilmente a gente consegue perceber o sofrimento, a tristeza, o peso que está no coração, na alma de alguém, porque essa pessoa pode disfarçar a sua situação verdadeira com um sorriso no rosto. Mas quando esse sorriso vai embora, aquilo que de fato está no coração acaba permanecendo: a dor, a tristeza, o peso. Alguns lugares, como o nosso coração, são tão desérticos que mesmo após a chuva, o solo continua rachado e fissurado. Assim também são os nossos corações. Absolutamente desérticos, alguns deles, tristes, secos e rachados por decepções, arrependimentos, escolhas erradas, perdas, falta de perdão, solidão, ansiedades ou medos. E que mesmo quando submetidos a algum tipo de alegria, não conseguem perder, lá no íntimo, o aspecto real da tristeza, da melancolia, do amargor. É uma insuportável dor da alma. O resumo é que algumas tristezas estão tão encalacradas nas vísceras das nossas almas, que meros sorrisos só criam naqueles que estão perto uma ideia de que a gente está bem, mas não serve para mais nada, é só um bom disfarce que nós temos. Embora cada caso de sofrimento, de dor, de tristeza decorra de uma situação diferente, a solução é única. O Deus da graça, da misericórdia e do amor. Hoje nós queremos ter um culto que é chamado culto de misericórdia. Misericórdia não no sentido teológico, mas no sentido coloquial, no sentido do nosso vernáculo, daquilo que nós falamos. Misericórdia é nós termos uma espécie de compaixão com aqueles que sofrem, nos solidarizar com aqueles que têm alguma dor, alguma tristeza, uma tragédia pessoal, uma desgraça. Nós podemos ter compaixão e podemos agir com dó e com piedade em relação a essas pessoas. Hoje nós queremos ter um culto que possamos relembrar que devemos ter compaixão uns com os outros, exercer a misericórdia, que Deus nos usa para exercer misericórdia na vida dos irmãos, e que, embora a sua situação esteja escondida no seu coração, secreta, encalacrada, como eu falei, podemos contar sempre com a ajuda de Deus e também com o apoio, o auxílio e ajuda da igreja. Abra sua Bíblia para Jó, que é um homem que seguramente foi o homem que passou por situações mais tristes, complexas, em toda a história da Bíblia. Um homem que a Bíblia diz, e o Novo Testamento afirma, que ele nunca pecou. Foi firme na sua fé com Deus. Mas ele perdeu tudo que tinha. Nós conhecemos a história dele. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a esposa, Jó perdeu os seus empregados, Jó perdeu suas propriedades, Jó perdeu seus pertences, Jó perdeu sua saúde. E em tudo isso, nós aprendemos pelo relato aqui, que apesar disso, ele amou a Deus e Deus cuidou dele até o fim. Então abra sua Bíblia para Jó 6,
eu quero extrair daqui alguns poucos versículos. Jó capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu vou ler e vocês podem acompanhar. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria e minha dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que meus recursos todos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Senhor. Mas os meus irmãos enganaram-me, como riachos temporários, como riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor, desaparecem dos seus leitos. Jó passa por um grande sofrimento aqui, e nessa parte da Escritura, a gente aprende 3 coisas a respeito do sofrimento de Jó. Primeiro, ele diz que se Deus não atendesse o pecado dele, se Deus esmagasse ele, se Deus acabasse com a vida dele, mesmo assim, ele estava feliz em poder ter permanecido fiel a Deus. E em tudo isso, ele não blasfemou contra Deus, não duvidou de Deus, ele não pecou contra Deus, ele não falou mal de Deus aos outros, apesar de tudo que talvez possa ter vindo da liberdade que Deus deu a respeito do sofrimento que ele viveu, ele teve alegria em permanecer fiel. Muito embora ele tenha ficado fiel ao Senhor, os versículos que se seguem, nós aprendemos que ele foi dominado pelo desânimo e pela fraqueza. A dor dele era implacável, ele diz. Ele diz que já não tem esperança. E ele acaba dizendo: será que eu sou que nem uma pedra? Será que eu sou como bronze? A resposta é não. Eu sou feito de carne e osso, eu sou um ser humano que sinto, eu sou um ser humano que sofro, sou um ser humano que perdi tudo que eu tinha de valor. Então sim, Jó era alguém dominado pelo desânimo e pela fraqueza naquele momento. E se não bastasse isso, ele tem alguns inimigos, alguns amigos, aliás, que nós sabemos, que pareciam mais gente que estava jogando contra ele do que a favor. Ele disse que os inimigos dele tinham insensibilidade em relação a ele. Ele gostaria de ter recebido compaixão dos seus amigos, diz o versículo 14, mas ele se sentia abandonado por eles. E no versículo 15, ele chama aqueles amigos de irmãos, o que complica ainda mais a situação daqueles amigos, porque eram pessoas muito chegadas a ele, pessoas muito próximas a ele, eram pessoas que o conheciam há anos, que conviveram com ele, que estavam agora diante dele, e mesmo conhecendo o caráter de Jó, sua família, aqueles amigos que poderiam ter sido como irmãos, diz aqui que enganaram ele, porque acusaram ele no meio da situação que ele estava, de uma forma simplista, de Jó estar pecando contra Deus. Ah, você está sofrendo? Eu sei qual é o seu problema. Seu problema é pecado. Você devia se arrepender. Você devia pedir perdão. Você fez alguma coisa errada na sua vida. Mas eles não pararam, talvez, nem para ouvir Jó, para conhecer Jó. Então aquela esperança de ter o apoio dos amigos, daqueles amigos que eram chegados como irmãos, Jó não teve. Mas ele teve uma alegria de permanecer fiel a Deus. Mesmo que a fraqueza e o desânimo tivessem dominado ele, e mesmo com a decepção das pessoas mais próximas a ele,
ele permaneceu fiel e alegre em Deus, com a fé em Deus. Nos Salmos, nós também temos alguns versículos que apontam a respeito do sofrimento, da angústia, da tribulação e da tristeza. Só para que você saiba, nós vamos passar a olhar vários textos, certo? Você quiser, seria talvez melhor você anotar os textos, mas se você for rápido no abrir, você também pode abrir. Tá? Eu selecionei vários textos para a gente criar um pensamento a respeito desse tema na Escritura. Então, o salmista diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. O salmista reconhece aqui o desânimo dele e a solidão que ele sentia naquele momento. E ele está falando para quem? Não te distancies de mim. Está falando para Deus. Deus, tu és o único. Se tu te distanciares de mim, o que me sobra? Quem me sobra? Então nós vemos em Provérbio, ouvimos falar sobre a tristeza, que é disfarçada por um sorriso. Nós vimos em Jó, que pessoas próximas às vezes se distanciam da gente, e isso é confirmado pelo salmista, porque o salmista pede para Deus, para que Deus não abandone ele. Deus não havia abandonado ele, mas o que havia dentro do coração do salmista é: eu estou só. O desânimo e a solidão estavam entrando cheios no coração dele e na alma dele. O que diz a Bíblia a respeito de nós, que somos irmãos e que devíamos estar atentos aos nossos amigos e aos nossos irmãos, no que diz respeito a ajudar essas pessoas? 1 João 3, versículo 17 e 18, diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, diz ali o apóstolo João. A ajuda que as pessoas receberam muitas vezes é experimentada pelas mãos bondosas das pessoas que auxiliaram. Deus pode e quer usar a sua igreja, os seus irmãos, para trazer socorro para as pessoas que estão com dificuldade, que estão em sofrimento. E é o papel da igreja, como pedras vivas, como Pedro diz, como uma unidade, como nós temos aprendido, caminhando juntos. Como poderia estar o amor de Deus em nós, se soubéssemos que temos um irmão com a mesa vazia, com a geladeira vazia, e não fizéssemos nada? O que seria de nós se soubéssemos que tem uma família sofrendo, com dificuldades tremendas, e disséssemos: vou orar por você, Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo, mas eu não fizer uma obra, algo prático, algo que possa tocar o coração, como diz no fim do versículo, por obra e em verdade, ou seja, de fato, algo concreto em relação a essa pessoa. Muitas vezes o nosso amor é só de língua, ele é expresso só verbalmente. Mas há um papel fundamental na igreja em exercer misericórdia e em compaixão com todos aqueles que estão aqui. Não se engane com o sorriso que tem estampado no rosto. Não se engane com a boa roupa que o nosso irmão está vestido. Não se engane pelo carro limpinho que a pessoa chega lá na frente e estaciona. Você não sabe de fato aquilo que pode estar no coração dessa pessoa. Independente da idade. Se você for jovem, 17, 18 anos, se você tiver 80 anos de idade, cada um tem seu nível de sofrimento, sua luta, suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas diante de Deus. Todos nós temos. Eu quero olhar alguns salmos agora conosco. Quiser abrir sua Bíblia para Salmos,
e aprender com o salmista. O salmista, de uma forma especial, ele conseguiu traduzir, o Espírito Santo deixou impresso na sua palavra, muito a respeito das dinâmicas do coração, das dinâmicas da alma, e como que isso se encaixa com a fé no Deus Todo-Poderoso. Então, no Salmo 119, 50, o salmista diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, o salmista, ele encontra renovo, esperança, alegria. Ele enxerga um horizonte na palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra completa. Nós temos a revelação de Deus toda ao nosso dispor. Diferente do que o salmista que escreveu esse salmo. Porém, o salmista conhecia Deus, o Deus da palavra e as promessas que esse Deus estabelecera para ele e para nós. Então, quando a gente diz que a Bíblia nos renova a esperança, é porque a Bíblia não é apenas um texto estático, morto, um texto antigo com palavras bonitas, poéticas e talvez até inspiradoras. Mas a Bíblia expressa o poder de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida. E quando nós estamos angustiados e tristes e desanimados, sim, a Bíblia não deveria ficar na nossa prateleira. A Bíblia deveria estar aberta na nossa mesa. E nós devíamos com humildade dizer: Senhor, transforma essa letra que aparentemente está morta nesse momento para mim, porque eu estou triste e angustiado, numa palavra viva, numa promessa palpável para mim, em algo que toque a minha alma. Fala para mim, Senhor, através da tua palavra. Então a Bíblia, aprendemos com o salmista, renova a nossa esperança em momentos difíceis. No Salmo 33, 20, nós temos uma outra palavra do salmista a respeito desse processo de sofrimento. Salmo 33, 20 diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. A alma significa o centro das nossas emoções, a nossa psique, nosso coração. O nosso coração, a minha alma, ela espera no Senhor. Então há uma ideia de aguardar pelo socorro que virá, porque aqui aparece o Senhor auxiliando. Já não é as pessoas que estão auxiliando, mas o próprio Deus aparece aqui como nosso auxílio. Aliás, só por curiosidade, essa palavra auxílio aqui, no Salmo 33, 20, é a mesma palavra de Gênesis, quando Deus diz que a esposa deve ser uma auxiliadora idônea, alguém que realmente encoraja, alguém que chega e socorre, alguém que inspira, alguém que demanda cuidado com aquela pessoa que está preocupada com o sofrimento. Então aqui a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo, tanto auxílio como escudo, aquele que me protege, porque quem está triste e angustiado, normalmente tem sua alma recheada de medo, medo que não vai dar certo, medo de ficar sozinho, medo de que o relacionamento esteja extinguindo, medo de que na empresa eu não seja reconhecido e talvez seja demitido, medo quando os nossos negócios não vão bem, receio, temor. E o salmista está dizendo que além do Senhor ser o nosso auxílio, de fato, agir em nossas vidas, Ele também nos protege. O escudo tem ideia de proteção. Salmo 46, 1. Nesse salmo, nós lemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem não conhece essa passagem? Quem não conhece esse salmo?
refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar que você se esconde. Quando você está com medo, com receio, você se refugia em algum lugar. Mas aqui não é um lugar que ele está falando. Ele está falando de Deus, do próprio Senhor. Ele também é a nossa fortaleza. As fortalezas do Império Medieval eram absolutamente seguras. Quando alguém estava dentro da fortaleza, ele sabia que por mais que os inimigos pudessem atacar, por mais que houvessem adversários, as flechas não alcançariam, a espada não estaria ali, ele estaria protegido pelos muros, pelas torres com vigia. Então a fortaleza traz a ideia de proteção. O refúgio traz essa ideia também. Então Deus nos protege, Deus nos ajuda, Deus traz o socorro para a gente. E a ideia de estar presente é que Ele está sempre conosco. A ideia da presença é a presença intermitente, constante. Então eu posso confiar em Deus na minha angústia, porque Ele sempre está presente na minha angústia, por mais as vezes que eu ache que o Senhor tenha me abandonado, tenha me deixado de lado. Salmo 121, esse é o salmo que minha mãe nos encorajou a decorar quando nós tomamos café da manhã, o almoço, tínhamos que recitar o Salmo 121. Confesso que não decorei todo ele, mas o início eu lembro de cor. Lembra, quem sabe, do Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que eu vejo nesse salmo é o salmista fazendo uma pergunta retórica. De onde me virá o socorro? Ele eleva os olhos dele. Alguns comentaristas acham que no tempo antigo, assim como hoje, no interior você vê na montanha mais alta da cidade um crucifixo, uma igreja, um Cristo Redentor no rio, para proteger a cidade. Talvez naquela época também as pessoas colocassem sobre os montes aqueles altares idólatras para proteger o caminho ou a cidade. Ofereciam sacrifícios, talvez a fumaça fosse vista de longe. E o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. E ele faz a pergunta: de onde vai me vir o socorro? O socorro não vai vir de alguém que vem correndo para me ajudar. O socorro não vai vir do recurso que eu não tenho naquele momento, porque ele pede socorro. Talvez a saúde falte a ele. Eu não sei qual é a situação que o salmista tinha naquela época, mas o que ele diz na segunda afirmação dele é que o socorro dele vem de Deus. Mas não é um Deus com D minúsculo, é um Deus com D maiúsculo. O Deus que fez o céu e a terra, ou seja, um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, um Deus que se fez o céu e a terra e fez, o que dirá Ele poderá fazer a favor daqueles que o clamam, daqueles que o buscam, daqueles que têm angústia no seu coração e com sinceridade clamam a Deus por libertação. Então, não há limites para Deus. Essa passagem diz: não há o que Deus não possa fazer, porque esse Deus que me socorre é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus sem limites de atuação. Sem limites de atuação. Outro salmo que eu enganei a referência ali, diz: o Senhor é minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico eu louvarei. Acho que Salmo 28, versículo 7 deve ser. Você percebe que nesse salmo, o salmista que expressa aqui a alegria dele de já ter sido ajudado pelo Senhor, porque ele escreve no passado. Então aqui é uma declaração de alegria e de gratidão por aquilo que Deus fez na vida dele.
ele confia, ele foi socorrido, e a alegria do coração dele foi expressa com louvores e gratidão. Então você veja que o salmista, por várias vezes, em situações difíceis, declara que Deus era a confiança dele, a rocha, aquele que ele confiava, e nesse salmo especialmente, nós podemos ver que o salmista agradece, porque de fato Deus interveio na história dele, protegeu ele, ele confia em Deus, a confiança, a fé dele em Deus foi renovada por tudo que o Senhor fez na vida dele. E ele então, como que convida a gente para adorar a Deus, para nos alegrar com o Senhor, porque esse Deus, além de todas as qualidades dele, é um Deus real, que age, um Deus vivo. Se pudéssemos resumir a respeito dessa coleção de salmos que nós vimos hoje, nós poderíamos dizer que a Bíblia renova a nossa esperança. A perseverança na ajuda e na proteção de Deus é certa. Nós podemos esperar em Deus, confiar em Deus. Deus, o nosso Senhor, nos traz segurança, não há o que temer, e socorro no momento oportuno, talvez não na hora que nós gostaríamos que Ele nos socorresse, mas Ele nos socorrerá na hora que Ele sabe que é a hora perfeita. Esse salmista também diz que o Deus a quem nós confiamos é um Deus onipotente, é um Deus todo-poderoso. E por fim, ele chama a gente a se alegrar e a agradecer pelo socorro que Deus, o Senhor, prestou na vida dele. Que Deus de fato prestou na vida dele. E eu quero olhar uma passagem no Novo Testamento, em Hebreus 4, versículo 15, que é a passagem que mostra essa identificação do Senhor Deus com o nosso sofrimento, com Deus com a nossa situação, com aquilo que nós vivemos no dia a dia. Você puder abrir Hebreus 4, versículos 15 e 16, está falando aqui de Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. Diz ali: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ou provação, pode ser aqui também, porém sem pecado. Assim, há um convite que é feito aqui: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não temos um Deus, um Jesus, que não possa não se compadecer de nós. Ele se compadece de nós. Compaixão é um elemento principal no coração de Deus. E por causa da identificação de Jesus conosco, porque Ele pôs o pezinho dele no pó da terra, Ele cravou espinhos nos seus pés, Ele tomou chuva, respirou pó, Ele teve fome e sede e chorou, Ele viveu tudo aqui, todo tipo de provação, todo tipo de sofrimento. Não há o que você tenha vivido na sua vida que Jesus já não tenha experimentado. A diferença é que Jesus passou por tudo isso, sem nunca pecar. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é aquele que pode fazer a ponte da nossa vida, da nossa incredulidade, da nossa falta de perspectiva, da nossa tristeza, da nossa angústia, do nosso coração ressequido com o Deus de toda a misericórdia. Porque Jesus consegue fazer essa ponte, porque Ele viveu como nós. E o convite hoje para nós é que nós devemos nos aproximar desse trono de graça. A graça representa aquilo que nós precisamos. Se você precisa de uma graça chamada consolo, o Senhor Deus pode suprir para você o consolo. Se você precisa de uma graça chamada perdão de pecados,
você pode se confessar para Deus que Ele é o sumo sacerdote que pode perdoar os seus pecados. Se a graça que você precisa é coragem, porque o medo tem paralisado você, você pode alcançar essa graça se você confiar em Deus e se aproximar desse trono de toda a graça. Esse é um momento de convite para nós colocarmos diante de Deus com toda confiança, sem nenhum medo, sem nenhuma barreira, sem nenhum receio. O convite é: venha com toda confiança, confie nesse Deus. Nós vimos que Ele é todo poderoso, as promessas dEle agem, não no nosso tempo, mas no devido tempo. O sofrimento é uma ferramenta de Deus de purificação, de santificação. Portanto, às vezes nós queremos nos livrar do sofrimento, mas o Senhor permite para que nós sejamos depurados, assim como o ouro é depurado pelo fogo quentíssimo. O processo de sofrimento nos depura. Então, a socorro às vezes não vem na hora que nós queremos, mas no momento certo, em que o Senhor terminou de agir conosco, de trabalhar no nosso coração, o socorro virá. E encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade.